parte. Louvores. Quando Paulo fala sobre a igreja em Efésios capítulo 1, ele cita pelo menos 5 vezes as regiões celestiais. E ele diz no capítulo 2 de Efésios, versículo 6, que a igreja está assentada, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E Efésios 3,10, ele diz que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então nunca esqueça que a sua posição é uma posição espiritual acima de todas as coisas. Você está num lugar muito elevado. Aleluia. Hoje à noite eu quero pregar sobre as crises de família, baseado na vida de Efraim, que eu chamo de um pai em crise. Eu li a respeito de Efraim nesse texto aqui. Deixa-me ver aqui. Efraim foi pai de mais 2 filhos, 1 Crônicas 7, 20 a 27. Além de Sutela, eles se chamavam Ezer e Eliade, e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gate. Efraim, o seu pai, chorou por ele muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois ele teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Será. Ela construiu as cidades de Bet-Horon de baixo, Bet-Horon de cima e Uzen-Seerá. Esse é o trecho. Na outra versão, eu usei a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Na outra versão, diz que coabitou com sua mulher e ela concebeu e teve um filho a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Este assunto dos dramas das famílias da Bíblia me vieram ao coração e eu escrevi 7 livros que eu tenho ali: Davi, Isaac, Noemi, Jacó, Efraim, Jó. Bom, são 7 ali. E eu compartilhei com o pastor Josué Gonçalves de Bragança Paulista, que trabalha com famílias. E ele então editou toda a série de dramas das famílias da Bíblia. E este tema me veio ao coração quando apareceu no meu gabinete uma moça de 22 anos de idade, grávida, e ela começou a contar a sua história. E à medida que ela contava a história, eu me dei conta de quem era o pai dela e a mãe, e eu conheço o pai dela e a mãe dela há muitos anos no Rio Grande do Sul, são muito antigos. Eles cantam, tem CDs, ele toca acordeão, não sei qual dos dois toca acordeão, violão. E ela começou a contar a sua história, que com 14 anos se tornou amante de um traficante. E aí não só se tornou amante de um traficante, mas começou a ser dominada por uma mãe de santo. Começou a frequentar um centro de Umbanda. Isso causou muita tristeza para o pai dela. E agora, há poucos dias, ela disse que o marido dela tinha sido morto numa troca de tiros com a polícia. Marido não, amante. E ela se deu conta de que estava grávida do cara que foi morto. E aí eu comecei a me perguntar: como pode uma tragédia ocorrer na família dos santos? Porque eu conheço os pais dela. E aí comecei a me recordar de que também em muitas outras famílias
de homens e mulheres que são comprometidos, santos de Deus, o diabo entra e começa a atacar os filhos, filha, filho. E nos últimos 40 anos, começou a ocorrer um fenômeno nas prisões brasileiras, porque agora o nome dos presos das prisões brasileiras são Davi, Jonatas, Osiel, Adriel, são nomes bíblicos. Quer dizer, são filhos de pessoas que cresceram em lar cristão e entraram para a marginalidade. Bom, vocês se lembram naquele episódio do sequestro da filha do Silvio Santos, em São Paulo, que um dos envolvidos, os pais eram crentes. E há outros casos. Efraim nasceu num lar muito abençoado. Efraim é neto de Jacó, filho de José. José já estava há cerca de uns 15 anos agora no Egito, já havia recebido, quando ele começa a governar, fazia 13 anos, ele tem um primeiro filho a quem ele chama de Manassés, porque ele disse: Deus me fez esquecer a família de meu pai, a casa de meu pai. E depois ele teve outro filho, a quem chamou o nome de Efraim, que quer dizer bênção dobrada. Quando o seu pai estava velho, José colocou os seus dois filhos, Efraim e Manassés, ao lado, na beira da cama do pai. E colocou Manassés ao alcance da mão direita de Jacó. Jacó estava deitado nas almofadas. E colocou Efraim, que era o segundo, na mão esquerda. E na hora que Jacó foi abençoar os dois filhos de José, os seus netos, ele cruzou as mãos. José rapidamente tentou descruzar as mãos do pai. E disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho. E o pai disse: eu sei, meu filho, que ele é o mais velho. Sobre ele também vai haver muita bênção. Mas esse aqui é bênção dobrada. Então Efraim quer dizer bênção dobrada. No entanto, este homem que nasceu num lar abençoado, e não se esqueçam que José era um homem abençoado, este homem teve uma tragédia na sua família. O pai dele, José, conseguiu quebrar a síndrome de mentiras e engano da família, porque o seu bisavô, o Abraão, mentiu várias vezes, fazia parte da cultura mentir. Isaac mentiu, seus irmãos mentiram, e agora ele ali no Egito, nesses 13 anos, ele conseguiu quebrar aquela sequência de mentiras, tornou-se um homem íntegro, um homem santo. E tem dois filhos. E um deles é Efraim. Esses dois filhos de Efraim, netos de José, a Bíblia não diz o tempo, saíram para roubar o gado dos filisteus e morreram enquanto estavam roubando o gado. A Bíblia diz aqui no texto que seus irmãos, os irmãos de Efraim, desceram para consolá-lo e choraram com ele muitos dias. E aí eu acho que é próprio da mulher, a mulher vendo o desespero do marido, quem sabe uma noite o chama, não é, para ter uma noite de amor, consolar o marido, e ela engravida e tem um outro menino. E Efraim, no desespero, lhe dá o nome de Berias, porque as coisas vão mal na sua casa. O nome Berias quer dizer, as coisas estão mal lá em casa, a coisa não está bem. O que o menino tem a ver com os problemas da casa? Ele está nascendo, mas o pai lhe dá um nome que é um nome feio, Berias. As coisas
vão mal na minha casa. E eu quero mostrar para vocês que as tragédias, elas costumam acontecer nas melhores famílias. Mas eu vou dar alguns conselhos que eu sublinhei aqui para vocês. Não descarregue suas frustrações e desânimo na vida dos filhos, porque depois do luto ele tem berias, as coisas vão mal na sua casa. Os pais costumam descarregar suas frustrações ou suas expectativas nas filhas dos filhos. Por exemplo, Raquel, a mulher de Jacó, quando estava chegando a Efrata, que é Belém, ela deu à luz, já estava uma mulher idosa, não aguentou as dores de parto e morreu. Antes de morrer, ela deu o nome ao menino de Benoni, que quer dizer filho do meu sofrimento. Imediatamente Jacó mudou o destino daquela criança e disse: não, ele não vai se chamar Benoni, vai se chamar Benjamim, fruto da valentia ou do braço forte. Como quem diz: Raquel, você foi uma corajosa, você foi uma vencedora, esse menino merece outro nome, Benjamim, fruto da valentia. Jacó mudou a história, percebeu que Raquel, na sua dor ao expirar, o chamou de Benoni, filho do meu sofrimento. Tem outro episódio na Bíblia, vocês conhecem a história de Jabes, em 1 Crônicas 4:9, que o nome dele Jabes quer dizer muita dor. Vocês se lembram lá do episódio quando a Arca da Aliança foi levada nos dias do sacerdote Eli, que aconteceu uma tragédia em Israel naqueles dias. A arca foi levada cativa pelos filisteus. Os 2 filhos de Eli foram mortos pelos filisteus, Ofni e Finéias. Vem a notícia de que os 2 filhos morreram e que a arca foi levada. Eli fica sabendo, tem um colapso e morre. Chega a notícia para a mulher de Finéias: a arca foi levada, teu cunhado morreu, teu marido morreu e teu sogro morreu. Que tragédia. E ela estava grávida, não suportou e deu prematuramente à luz a uma criança e colocou o nome de Icabô. Tem umas versões que dizem Icabode. Foi-se a glória de Israel. E eu fiz uma pesquisa para saber quanto tempo teria vivido Icabô. A arca ficou ausente do seu tabernáculo por mais ou menos de 80 a 100 anos. Então, durante esse tempo em que Icabô viveu, a arca não estava no tabernáculo. Porque não se esqueçam que Samuel ainda nem era juiz, e Samuel ainda vai ser juiz, e foi juiz 40 anos.